que eu preciso dizer. Então, é o seguinte, ó. Qual que é o tema da live de hoje, então? Precificação. Em que sentido? Muitas pessoas ficam inseguras na hora de dizer o preço, né? Então, a pessoa te perguntou, por exemplo, quanto custa a sua consultoria nisso? Quanto custa o seu trabalho naquilo? Consulta, produto, não importa o que você venda. E para algumas pessoas esse é o momento tenso, do tipo, e agora, como eu vou dizer, né? Como é que eu vou dizer o valor que eu imagino que aquilo tenha? E aí, hoje eu tava vendo um comentário e ele tava me dizendo do Ícaro, e ele tava dizendo uma coisa muito importante, que na visão dele, o perfeccionismo, na verdade, é o medo, né, de ser avaliado, de ser julgado. Na cabeça dele é o medo do erro que faz a gente procrastinar ou ser perfeccionista ou coisas assim. Então, vejam, eu imagino que a gente consiga estabelecer um critério para falar sobre isso dentro de uma coisa que seja fácil para você falar, boa para o outro ouvir, e aí a gente não fica mais... E com o tempo, claro, você vai se aprimorando sobre isso, tá? Então, vamos lá. Todas as vezes que a gente fala de valor, né, de dinheiro, a gente está entrando muito no mundo particular do outro. A gente sempre espera ou imagina que, se a pessoa tiver dinheiro, ela compra, e isso não é uma verdade. Muitas pessoas que têm dinheiro, que têm o dinheiro para aquela função ou para aquela situação, ela pode muitas vezes fazer o contrário. Eu não sei se já aconteceu com você, de você estar, por exemplo, com alguém que o nível social é muito acima, e por ele se considerar acima, ele rebaixa o seu trabalho. Então, essa história de que, olha, se a pessoa tiver dinheiro, ela paga sem questionar, ela paga sem humilhar, ou sem questionar, não no bom sentido, questionar no sentido de que, isso podia ser mais barato, eu encontrei em outro lugar mais barato, no sentido de desmerecer o seu trabalho. Isso pode acontecer a qualquer momento, não necessariamente com pessoas que tenham menos dinheiro, pessoas mais pobres, não. Vamos entender o seguinte, ó. Tem 4 passos pra gente entender o que faz sentido para uma pessoa, visto que ela compre algo, né? Então, primeira coisa, quando você estabelece para quem você está vendendo, e aí, dentro lá da jornada, nós vamos falar desse para quem, ou seja, qual é o perfil da pessoa para quem estou vendendo o meu produto? Uma coisa importante, vejam, esse para quem tem que ter um olhar muito realista, porque quando você desenvolve um produto, quando você desenvolve uma técnica, é muito natural que você enxergue o produto por dentro e não consiga enxergar por fora, tá? Eu vou dar um exemplo meu. Na minha cabeça, nutrição era uma área de pessoas, né, com um perfil específico, a maioria mulheres, a gente sabe disso, tal. E eu tinha uma visão, assim, sei lá, fantasiosa da nutrição. Até o belo dia que eu entro numa comunidade e me deparo com comentários, mas assim, muitos comentários, de nutricionistas de técnica em nutrição, super reclamando da profissão. Algumas reclamações eu entendia completamente, outras não. Em algumas reclamações, eu via ali, por exemplo, que a pessoa tentou sim, por exemplo, entrar na área, mas não estava claro para ela qual era o caminho. Ela só queria um único caminho. Na verdade, às vezes, um único desejo. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala, então, desse passo a passo, a primeira coisa é listar o que a gente entende que aquela pessoa precisa. A gente chama isso, às vezes, de dor. O que aflige aquele público e, por isso, faz ele precisar do produto ainda, ou do serviço, obviamente, ainda que ele não saiba. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu olhei para aquelas nutris ali e técnicas em nutrição reclamando de que não tiveram chance, oportunidades de trabalhar na área, a primeira coisa que me ocorreu é assim, elas estão procurando CLT, certo? Fora do CLT tem vaga ou não tem? Tem oportunidade. Não tem a vaga formatada, entendeu? Não tem assim, aqui tá a caixinha. Entre aqui na caixinha, né? Você vai... Não tem a caixinha, você tem que fabricar a sua caixinha. Você tem que entrar na caixinha que você mesma constrói. Quando a gente tá no CLT, eu tinha uma caixinha aqui que era mais bonitinha, porque essa é a minha caixinha do fone. Mas vamos lá. Eu tô aqui no CLT. No CLT a caixinha tá pronta, eu só venho aqui e me encaixo.
Quando eu olho para essas meninas dizendo, não consegui vaga, não, né, não gostei, não achei, eu falei, cara, elas não encontraram a caixinha. Mas nada impede de você fazer a sua caixinha. Então, eu entendo que quando uma Nutri me procura, por exemplo, para fazer uma consultoria com ela, o pessoal chama hoje em dia isso de mentoria, ela senta e me dá a aptidão dela, as coisas que ela sabe que ela faz, ela me traz e eu devolvo para ela, né? A gente constrói juntas, na verdade, uma possibilidade de caixinha. Ela não sabe que ela pode fazer isso, entende? Então, o que é a primeira coisa que eu preciso saber? Quais são as queixas? Quais são as necessidades nesse sentido de o que incomoda profundamente aquela pessoa? Então, por exemplo, você quer ver um erro muito comum de nutricionista que trabalha com nicho de emagrecimento? A gente fica postando assim, benefícios da chia, benefícios da linhaça dourada, vermelha, amarela, roxa, benefícios do jejum intermitente. Legal, mas as pessoas não querem os benefícios, elas querem o quê exatamente? Nesse caso, elas querem emagrecer. Qual é a dor dessa pessoa? É de repente ter uma oportunidade de uma festa, não agora, espero que não agora, mas ela precisa ir a um evento e ela não consegue achar uma roupa que ela se sinta confortável, ou ela tá se sentindo ofegante, ou ela não tem mais o mesmo gás para brincar com os filhos. Essa é a dor. Então, transformar a linhaça em correção, ou jeito, ou caminho para levar para a dor, é você que faz. Mas não é isso que vai atrair a pessoa, entende? Porque muitos até, pensando por essa linha, já compraram a tal da linhaça. Ou, por exemplo, muitos proprietários de restaurante que precisam de controle de qualidade já contrataram empresas. E essas empresas foram lá e não resolveram o problema. Porque qual é o problema, na verdade? Eu vou dar um treinamento. Olha, gente, se toda pessoa treinada pusesse em prática o que foi treinado, o mundo seria, né, um lugar muito melhor. Qual é o problema de fato? Disciplina, linha de segurança e fluxo. Daí o lugar é uma zona em toda parte, ele é uma zona desde o RH, da entrada, e aí você quer que na cozinha, magicamente, você passe no portal e seja tudo impecável. Então, percebe que a gente precisa fazer um alinhamento completo? Eu preciso dizer para ele, viu? Você precisa ser organizado, ou pelo menos contratar, então, pessoas organizadas, para que o seu colaborador entre nesse ritmo e que ele seja cobrado, e aí você estabelece uma rotina. Então, mas qual é a dor dele? A dor é, toda vez que a vigilância sanitária vem aqui, é um inferno. Toda vez que alguém compra alguma coisa, eu fico palpitando, não sei se aquilo tá certo ou se tá errado. Isso é o problema. Ó, eu tô falando de preço, hein? Não cheguei nem no dinheiro ainda. Então, você vai fazer o que para você não esquecer? Você vai listar quais são os problemas da área que eu quero trabalhar. Então, eu quero trabalhar, por exemplo, com marketing para editoras, né? Agora, algumas plataformas recrutam muitos nutricionistas para eles fazerem correção de textos, né? Textos de livro, textos de blog, de e-books, para produtos, enfim, não importa. Qual é uma das dores desta empresa que contrata? Uma, que o profissional seja capacitado. 2, por exemplo, prazo. As pessoas cumprirem o prazo. Prometi que entrego na segunda. Então, se você listar exatamente quais são as dores, você vai conseguir enxergar o que ele precisa. E você vai dizer a linguagem deles. Entendem isso? Eu vou ser assertiva, eu vou dizer para ele, viu? É isso que você precisa fazer. Se o nicho que eu gostaria de trabalhar é a docência, existem algumas questões burocráticas, às vezes titulação, mas eu preciso ter o quê? Minimamente uma boa didática. Então eu vou colocar em teste a minha didática, eu vou me esforçar para ter dados sobre didática que sejam importantes, porque esse é um dos grandes problemas. Então esse é o nicho número 1, a parte número 1 desse passo a passo, de 4 passos para a gente dizer o preço. Tudo bem? Muito bom. E aqui eu tô falando de coisas que você pode fazer agora, tá? Não tem aquela coisa, forme-se daqui 5 anos quando você for experiente. Não, é para colocar em prática já. Depois que você listou todas as questões que afligem aquela pessoa, você vai listar os desejos desta pessoa. O que são os desejos? Então, vamos voltar lá para o exemplo da editora. O desejo é ter tranquilidade com a pontualidade, não é isso? Por exemplo, no caso de emagrecimento, se você quer trabalhar com educação nutricional,
né? Você vai ter uma disposição maior, você vai se sentir confortável comprando uma roupa. O problema de entrar numa loja, de escolher uma roupa, vai ser só a cor, o restante já vai estar resolvido. Vamos imaginar que a gente trabalha, então, por exemplo, com grandes patologias, né? Ou um nicho de consultoria que surgiu muito agora na pandemia, que são empresas que contratam nutricionistas para fazerem programas de saúde para os colaboradores. Então, perceba, às vezes a gente fala muito para o colaborador, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas quem está comprando de fato aquele produto, aquele serviço, é a empresa. O que a empresa tem de dor com relação a isso? Então, a dor dela é o colaborador que está desmotivado, que está rendendo pouco, que está com problemas de saúde, que precisa ficar afastado. Esse é o problema. E qual é o desejo dela? Que eles primeiro se sintam confortáveis, que eles se sintam reconhecidos, valorizados pela empresa, que afinal de contas está investindo de fato no bem-estar deles, que eles a partir dali então passem a ter disposição, ser mais colaborativos. Então a gente está falando de, primeiro, a aflição e depois o desejo. Tudo bem? Então o item 1 e o item 2. O terceiro passo é listar as objeções. As objeções é assim, por exemplo, mas nossos colaboradores são muito difíceis. Mas vigilância sanitária, nada a ver, eles nem passam de sexta-noite. Mas... Então você vai fazer, já são então 3 listas. A primeira lista, as dores. A segunda, os desejos. Como eu gostaria de nunca mais ter problema com a vigilância sanitária. O terceiro é listar as objeções. Então, quais são as objeções? Então a gente falou disso, então a gente fala que, nutricionista, por exemplo, não tem muita habilidade com escrita. Eu tô imaginando, tá, gente? Tô chutando tudo isso aqui, é só um exemplo que tá vindo na minha cabeça. Você vai falar de todas as objeções. As objeções que, inclusive, vão ter a ver com o perfil daquele público. Então, por exemplo, se é emagrecimento, a pessoa vai dizer: comida saudável não é gostosa, não é prática, eu não sei muito cozinhar, pra mim é tudo muito difícil. Entende? Então, você listou as objeções. E por último, você vai listar de verdade as necessidades. O que é a necessidade? Então, vamos lá. Necessidade é o item para o qual muitas e muitas vezes o seu cliente, seja ele pessoa física, empresa grande, pequena, média, não importa, seu cliente ainda não sabe o que ele precisa, não sabe qual é a necessidade. Então, por exemplo, quando eu falo para o cara lá de controle de qualidade, qual é a necessidade que ele tem, o que eu quero dizer para ele? Eu quero dizer para ele que ele precisa, nesse momento, criar uma linha de regularidade e disciplina que seja comum a toda a empresa, não exclusivamente a cozinha, porque eu estou deixando essa pessoa confusa. Então, eu tenho um funcionário, que a empresa é uma bagunça, e eu estou exigindo dela que ela seja responsável e disciplinada na cozinha, sendo que nenhum outro âmbito daquela empresa existe nada disso. Então, isso é a necessidade, é alinhamento de estratégia, às vezes é alinhamento da proposta do dia a dia, ou às vezes é um alinhamento no sentido de, olha, isso aqui não tá tão bom, como é que a gente pode fazer aqui, e assim por diante. Então, listamos as necessidades, o que vai acontecer? A partir daí, você vai ter uma comunicação mais eficaz. Por quê? Porque você vai saber exatamente qual é a dor, qual é o desejo imediato. Por exemplo, vamos fazer aqui um exercício bem rapidinho. Vamos imaginar que o seu desejo você tá tentando trabalhar agora na nutrição, né? Você precisa entrar na nutrição. E aí, eu quero que você compreenda que para entrar na nutrição, qual é a sua necessidade? É estar preparado? É estar, por exemplo, com alguma questão já pré-agendada, ter uma postura para isso? Nessas lives que eu tenho feito, algumas meninas têm me escrito, pessoal, e de verdade, assim, às vezes eu falo, olha, veja o nome do seu perfil, né? E outro dia, a menina, na bio dela, tava assim, fulaninha, né? Aí, fotos com selfie, que até aí tudo bem, né? Nenhum problema com isso, mas veja, fulaninha, nananã, e aí tem lá o nome, tipo, gatinha, sabe? Aquela foto sensual, e aí, libriana, escorpiana, sei lá, o signo, que até eu, beleza,
não sei o que lá, preguiçosa. E ela tá procurando emprego. Eu falei, querida, então, vamos lá. De novo, as empresas olham isso. Então, qual é a necessidade? Então, assim, o desejo dela é arranjar um trabalho. Mas será que ela tá madura o suficiente para se portar numa situação de trabalho? E aí você vai me dizer, mas é porque ela não tem experiência. Não tem a ver com experiência necessariamente na área ou de trabalho. Tem a ver com uma certa maturidade que te diz que não é que você vai fingir certas coisas, mas que você vai ter comportamentos que se adequam a determinadas ocasiões. Então, por exemplo, imagine que é um casamento. Você vai de branco? Não, branco é ofensivo. Quem te contou isso? Não sei, mas está escrito que é uma regra de etiqueta, tem outras zilhões de cores. Por que eu vou num casamento com uma roupa branca? Então, percebe qual que era a necessidade dela? Maturidade, no sentido de, não, mas as minhas redes sociais não tem nada a ver comigo. Ué, como não? É um robô que escreve as coisas que estão lá? Então você tá dizendo que pra mim na entrevista de emprego que você é mega comprometida, parça e e tá lá na bio que você escreveu que você é preguiçosa. Parça ou preguiçosa? Entendem isso? Então, às vezes, essa maturidade é o que falta. Então, qual é a dor dela? Ela não consegue trabalho. Qual é o desejo? Conseguir o trabalho. Conseguir o trabalho é o desejo, mesmo que ela não precise alinhar com outras coisas. Mas aí, quando eu vou para necessidade, ela tem uma necessidade muito importante, né, de fazer esses ajustes. E essa necessidade, ela não percebe. E aí, quais são as objeções? As objeções dela são exatamente essas. Imagina, mas eu quero ser verdadeira, eu quero ser de verdade, eu quero ser real, eu não quero ser fingida. Isso não é ser fingida. É talvez você decidir se você está disposta de verdade para um momento de, vamos chamar assim, de estratégia de trabalho, abrir mão de certas coisas. Certas coisas, nesse caso, é dizer, eu sou preguiçosa mesmo e quem quiser que me aceite assim. Entende isso? Então, essa necessidade não tá clara. Então, quando eu vou falar meu preço, por fim, e eu vou dizer tudo isso pra ela, então eu vou te ajudar a você... qual era mesmo, então, o passo número 1? Vamos lembrar? O passo número 1 era dores da persona. Então, você precisa, por exemplo, arranjar um trabalho? Muito bem. Para que você arranje esse trabalho tem que ter a ver com seus desejos, com a sua inspiração, com a sua vocação. Então, eu vou fazer a chamada para a segunda parte dessa técnica, quer dizer, depois das dores, qual é o desejo dela muito claro. Eu adoraria ter um trabalho que me aceitasse como eu sou. Olha, que desejo importante, né? Muito bem, qual é a objeção? Mas eu não sei se eu preciso me adaptar, se eu preciso fazer isso. Então, eu vou falar, olha, vamos pensar em adaptações onde você consiga atingir não só os seus desejos, mas está adequado para que as empresas se interessem pelo seu trabalho. E para isso, a necessidade é o como. Como nós vamos fazer isso? Eu vou impor? Não, eu vou te trazer dessa forma, com essa dinâmica, para isso, para aquilo. E aí eu digo meu preço. Entendem isso? Eu passei, primeiro que eu conversei com ela dentro daquilo que é a realidade dela. Segundo, eu trouxe para ela soluções de verdade, porque eu estudei o perfil dela. Então, eu vou falar para vocês o que eu vejo hoje com editoras, né? Eu tenho trabalhado muito com editoras, tanto que estão fazendo conteúdo online, livros e tal. E aí, eu já estudei o meu perfil de trabalho. Então, olha, eu tenho me mantido bem atualizada. Então, eu já falo disso. Olha, eu sou atualizada, sou flexível. Porque qual que é uma outra dor desses locais? Pessoas que são inflexíveis. Então, por exemplo, eu só trabalho com low carb, porque low carb é o máximo e não abro mão. E aí eu brigo com o parceiro, porque eu vou ter que lidar com um monte de gente. Eu vou ter que lidar com o cara que faz lá a arte, com o outro que faz a editoração. E aí eu sou uma pessoa infernal, né? Porque as pessoas acham que elas podem ser infernais e vão ser toleradas. Então, eu mostro que assim, olha, eu tenho meus posicionamentos, as minhas confianças, coisas que realmente não me peça pra fazer porque não vou fazer se estiver fora do código de ética, mas eu sou flexível. Eu sei trabalhar em equipe. Então eu já tô dizendo pra ela coisas que, olha, que boa essa fala dessa moça, né? Sabe se posicionar, mas é flexível, muito bem. E aí o que poderia ser, então, o desejo? Eu consigo entregar as coisas em dia, eu me programo pra entregar no dia e cumpro, né, galera? Porque programar é uma coisa, cumprir, enfim, cumprir esse prazo
depois falar das objeções. E eu sei que, por exemplo, vocês já devem ter tido muitos problemas com outros profissionais, é que às vezes o mercado está se remodelando, as pessoas ainda não estão tão preparadas, mas eu entendo e estou, né, nesse caso, aí eu vou pro final, que é exatamente falar da necessidade. Eu já desenvolvi uma forma de trabalho que é assim, então eu digo como eu faço. E a partir de dizer como eu faço, eu digo o meu preço. E vou dizer pra vocês que funciona. Sabe por que funciona? Porque eu tenho concorrido com pessoas que não fazem esse método, tá? E por não fazer o método, eles acabam se perdendo mesmo. E porque, a gente, não é que é um método de enganar as pessoas, não. É um método de realmente fazer aquilo que você deseja. Porque quando também eu listo lá qual é a necessidade desse público, né? Então, vou dar um exemplo claro meu. Por que eu não trabalho, né? Não é nem a questão do preço, nem nada disso. A questão é a seguinte. Quando a gente vai para esportistas, eu já disse isso algumas vezes, eu não tenho muita afinidade com esse nicho. Por quê? Porque vamos dizer que uma grande maioria desses pacientes, eles querem, porque querem começar o ajuste da dieta a partir do que eles acreditam e não daquilo que é o melhor para eles, segundo a visão do profissional. É como você contratar um engenheiro e você querer dar os ângulos lá da construção, entendem isso? Ou como você chegar no médico e falar, prescreva aí o medicamento XPTO, e eu não me adapto com isso. Pode ser até que a conduta dele esteja boa, pode até ser que ele já tenha estudado muito, mas eu não pauto a minha conduta a partir só da indicação do blog, do blogueiro, da tradução que ele fez do inglês totalmente equivocada, muito menos do suplemento que ele trouxe na mala na viagem que ele fez para a Europa. Então, eu tinha muita dificuldade com esse nicho, porque claro que as pessoas são muito bacanas e não é um problema com a pessoa, mas esse perfil que é inflexível, que tudo tem que ter uma cápsula, não era o meu perfil. E aí, quando eu fui estudar isso para, por exemplo, precificar um programa para essa área, o que eu fiz? Quando eu listei tudo isso, eu falei, esse preço não vai compensar para mim. Porque vai ficar mais caro não só o trabalho, mas sim emocionalmente também. Eu consegui, portanto, estabelecer que, olha, esse nicho, quando aparecer, né, a pessoa vai chegar para mim por outra via. Então, hoje eu atendo atletas, atendo veganos, vegetarianos, e aí o foco é diferente. E o cara, claro, é um esportista, eu gosto de esporte. Então, eu achava que por eu gostar de esporte e ter afinidades, eu me daria bem. Quando eu fui estudar e para precificar, isso foi muito complexo. E aí, quando você fizer essas perguntinhas, nós vamos ter, assim, eu vou dizer para vocês, uma eficácia muito grande. Muito, muito grande mesmo. Por quê? Porque você não tá simplesmente dando um preço, tipo, custa R$100. Não, eu estou dizendo para você primeiro o que vai acontecer de verdade, vou explicar o que está acontecendo de verdade. E isso tendo sido feito, na sequência, eu vou te dar o valor pelo qual você vai pagar. E aí sim, deixa eu abrir aqui os comentários, se vocês precisarem agora fazer perguntas. Se você precisar, você pode colocar alguma informação ali que facilite o pagamento, um parcelamento, sei lá, alguma coisa que você precise para que a pessoa, olha, eu preciso desse dinheiro, como é que eu faço, como é que eu chegaria nisso, e aí você vai para uma outra etapa. Quando a pessoa sugere, né, tá, você parcela, você aceita cartão, ela já tá dizendo o seguinte, ó, na minha cabeça é ok, eu só preciso agora, talvez, sei lá, articular como que eu vou pagar esse seu serviço, mas para mim o serviço tá ok, entendem isso? Então assim, ó, você aceita cartão, né? Uma coisa muito comum com a gente é que mesmo quando a gente trabalha em consultoria, alguns pacientes acham que a gente atende convênio. E eu, por exemplo, para programas, para consultorias familiares, eu não atendo convênio de nenhuma forma, nunca desejei atender convênio. Primeiro porque é muito complexo, né, burocrático, e porque o valor de remuneração não me atendia. Então, como que eu respondo isso para ele? Imagine, né, convênio paga uma merreca, você acha que eu vou atender convênio? Não é isso, porque a pessoa paga caro pro convênio, não é baratinho não, e ela não tem culpa nenhuma. Então, o que você vai dizer para ela? Veja, eu não atendo convênio, porque eu tenho esta circunstância para delimitar esse custo. No entanto,
se você gostou de tudo isso que eu tô te falando, eu te dou recibo, que você pode tentar reembolso no seu convênio, depois você pode tentar reembolso no imposto de renda, enfim, tem uma série de coisas que você pode tentar. Eu parcelo, você mostra para ela todo tipo de possibilidades que você tenha dentro do seu formato de consultoria, por exemplo. Mas percebe que aí o preço já atingiu as necessidades daquela pessoa? O preço, ele vai ser algo que ela vai, na verdade, agora pensar em como pagar. E não se ela quer ou não quer pagar. Entendem isso? Sim. Muito bem. Alguém tem perguntas sobre esse tema de preço? Então, ó, uma das questões importantes para a gente saber é quando a gente fala de, por exemplo, valores, né? O que eu vou dizer se a pessoa disser que tá caro, né? Se ela percebeu tudo aquilo que você disse, né? E sempre, isso é uma coisa importante também, diga as coisas todas que você faz de uma maneira simplificada, para não parecer que é algo muito rebuscado e muito acima daquilo que a pessoa é, né? Se a pessoa é uma pessoa mais simples, por exemplo. Então a gente precisa ajustar essa fala para que não fique primeiro um nutricionês. Então você começa a falar de aminoácidos, de, sei lá, POPs, e a pessoa não sabe do que você está falando. Primeiro, então, ajustar a fala e, na sequência, ajustar essa expectativa dela e você vai fazendo ela concordar. É isso que você busca? É isso que você precisa? Então, por exemplo, ontem eu recebi um pedido de uma consultoria para uma pessoa que tá em casa. Ela tá gestante, não tá conseguindo cozinhar e aí ela precisa de um treinamento domiciliar para a moça que ajuda, né? Para a funcionária da casa dela, a pessoa que faz a comida e tal. Então, o que eu quis pegar com ela? O que é necessário para você nesse momento? Você quer trabalhar com algo mais elevado, menos elevado e tal? E aí ela me contou todas as angústias dela. Então, fiz o passinho 1. Quais são as dores? Olha, nesse momento tá muito difícil, eu tô gestante, eu tô enjoando muito, não tenho essa condição. Beleza. Passo 2. Qual é o desejo? Juro, eu só queria comer uma comidinha básica, não quero nada sofisticado. Mas o desejo, na verdade, tá por trás disso. O desejo é, eu adoraria que ela fizesse um prato mega legal, mas talvez não role. Então, mas o desejo tá lá. E aí ela tá alinhando a expectativa. Na sequência, as objeções. Já tentei, foi difícil, outras pessoas vieram treinar, acabei esquecendo, acabou passando batido e assim por diante. E aí, por último, você lista o que é a necessidade. Porque a partir da necessidade real é que você vai desenvolver o como você vai fazer. Então, olha, vamos treinar nesse sentido primeiro, falar dos calores, para que ela saiba cozinhar, olha, o que vai na água, o que não vai na água, o que é fritura. E aí, quando eu conto as necessidades e ela fala, cara, é isso que eu preciso, dizer o preço é muito mais simples. Deu para entender? Então, é a coisa mais facilzinha que a gente vai ter nesse momento. A Adriana colocou aqui, ó, que já entraram em contato com ela para consulta e quando eu falei o valor, a pessoa deu uma desculpa dizendo que precisava ir em tal lugar para poder tirar o dinheiro. Então, Dri, nesse caso, o que eu te aconselharia? Quando você explica isso e às vezes a pessoa dá uma desculpa, pode ser que a expectativa dela fosse realmente de que o valor fosse diferente. Quando eu percebo que a pessoa fica um pouco chocada, porque eu não sei, gente, eles acham que, sei lá, o trabalho de fazer um cardápio para 4 pessoas de uma família, eles podem achar que custa R$50, sabe? Quando eu percebo que a pessoa dá uma... Eu sempre falo assim, olha, esse trabalho é um trabalho completo, vai resolver essas questões todas. Você precisa parcelar, você precisa de alguma ajuda com o pagamento. E dependendo do lugar, quando é empresa, eu pergunto antes se eu puder. Qual é o orçamento que vocês têm para esse projeto? Porque senão, às vezes eu quero fazer um negócio grande e a empresa quer um negócio pequeno. E tem empresa que fala assim, o mínimo possível. Eu falo, não existe mínimo possível. Eu quero uma realidade da expectativa de vocês. Porque com empresa é mais fácil fazer esse tipo de pergunta. Porque com empresa eu não tô fazendo juízo de valor. E quando a pessoa te dá essa desculpa, de dizer, eu vou buscar o dinheiro e não volta nunca mais, ela é que tá se sentindo, vamos dizer assim, inferiorizada por não alcançar ou não ter disponível dinheiro para te pagar. Na empresa é diferente. Então, quando é um microempresário, quando é uma empresa é diferente, porque você diz, olha, quanto está disposto? Porque, por exemplo, se a pessoa me disser, eu tô disposta eu só consigo pagar, vamos imaginar, tá? Que o preço deu R$3.000 e a pessoa diz, eu só posso pagar R$1.000 por mês. O que eu tento fazer?
um programa para atender aquilo que dure 3 meses. E aí ele me paga 3 vezes de R$1.000. E aí fica bom para ele, fica bom para mim. Só que aí eu preciso alinhar a expectativa, no sentido de dizer, veja, o trabalho que você achou que eu ia te entregar na primeira semana vai ser entregue ao longo de X tempo. Porque se eu também tô ganhando menos do que eu tinha previsto, eu preciso de outros trabalhos, não é isso? Para poder compor a minha renda. Certo? Muito bem. Então, a gente tem essas questões pra gente resolver. Ó, a Andrea perguntou o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar pra vocês verem. Olha que coisa maravilhosa. Se ela pode avaliar as necessidades, dores e precificar em outro momento apresentando soluções. Com certeza absoluta. É uma das coisas que eu mais faço, Andressa. O que eu faço? Eu estudo primeiro, né? Estudo ali aquele público, vamos chamar assim. Eu chego naquele público por algum motivo, no sentido de, olha, quero perceber como é esse público, quero chegar neste público de alguma forma. Eu faço isso e deixo esse estudo sempre já enumerado. Então eu tenho folhas, é que eu não tô na minha mesa onde ficam essas folhas, mas eu posso mostrar em algum momento. Eu gosto de rabiscar, depois às vezes eu passo aqui pro digital, às vezes eu nem passo pro digital. Mas o que eu faço costumeiramente? Eu listo tudo isso e aí eu precifico em cima disso e deixo pronto. Se amanhã surgir essa pessoa, esse público, a gente já faz isso. Gente, eu descobri isso aqui, agora eu tô achando genial. Deixa eu ver se temos mais aqui. Temos. Posso avaliar o cliente, o estabelecimento, conhecer as necessidades e precificar. Sim, pode ser para cliente, pessoa física. Pode ser para cliente, pessoa jurídica. Não importa, não importa. O que a gente vai conseguir fazer, na verdade, é estabelecer, como é que eu vou dizer para vocês? Um momento mesmo, uma prática mesmo, onde essa prática, ela traz, na verdade, para a pessoa uma clareza de preço. Então, eu já listei, eu já sei tudo isso, e aí vai ficar um negócio, só que fica um negócio assim, ó. Chega um tempo, chega um momento em que você acaba se tornando meio que uma sabidinha daquela área, entende? No sentido de que assim, é dono de padaria. Então eu já vou colocar ele aqui, calma, porque pode ser um dono de padaria pequena e você tinha listado pra franquia. Mas é tudo padaria. Não, é diferente. Diferente você falar com o dono de padaria pequena de bairro e com o cara da franquia. Então é bom você ter, porque já te dá um norte de coisas, de insights que você já teve. Aliás, gente, uma coisa importante. Todas as ideias que você já teve, anote. Sabe por quê? Porque você nunca sabe quando você vai precisar. Você não sabe. Você nunca trabalhou com pizzaria. De repente começa a aparecer um monte de pizzaria pra você. Daqui a pouco, tudo bem aí? Daqui a pouco aparece, sei lá, padaria pra você. Daqui a pouco aparece escolinha pra você. Então, a gente tem algumas coisas pra enxergar. Ó, a Adriana colocou aqui. Estou pensando em mudar pra trabalhar com consultoria, fichas técnicas e rotulagens, mas pra iniciar sozinha é muito difícil. Tá ficando desanimada. Então, ó, Dri, primeiro, assista as nossas aulas, porque a gente vai ter mesmo um passo a passo. É uma coisa comum, os nossos alunos falam muito disso, mas, por exemplo, o que eu te indicaria de cara, né? Tente pensar em locais que tem sentido pra você, pra começo, pra você começar. Então, por exemplo, eu quero listar quais são as escolinhas da minha região. Então, vamos imaginar que você quer trabalhar com educação nutricional. É que eu não sei se escolinha agora tá num bom momento, né? Embora eles estejam precisando de ajuda, mas vamos imaginar que esse seja o seu desejo. Liste, ou pode ser as padarias, enfim, os hortifrutis, né? Eu tenho uma Nutri que fez uma consultoria, mas aquelas consultorias individuais comigo, que ela fez um programa para pequenos hortifrutis, quitandas e supermercados. Então, ela tem um programa onde ela cria formas de vender mais. Olha que loucura! Nutricionista que faz vender mais. Então, ela chama, inclusive, de, como é o nome? Mais Verde. Eu devia saber, gente, o arroba dela, não vou saber agora. Mas é assim, o que ela faz? O que ela vende? Então, ela listou que na região dela tem vários, assim, pequenos hortifrutis, supermercados, que tem aquela área onde vende os vegetais, né? Que era uma área que tinha muito desperdício, perda e tal. Então, ela listou quais eram as dores. Listou todas as dores. Qual era a necessidade? Vender mais e tal. Daí ela criou um programa que cruza, por exemplo, controle de qualidade com incentivo à venda.
Então, as donas de casa estão lá, e aí ele tem agora uns materiais que ela deixa, onde diz assim, hoje tá a oferta do milho, receitas com milho, benefícios do milho, experimenta aqui o milho, pronto. E aí, ela vende esse pacote, então, ela tem uma equipe já de 2 ou 3 outras técnicas que trabalham com ela é Nutri e as meninas são técnicas. Além das meninas estarem na loja fazendo controle de qualidade, as meninas alavancam venda. Gente, assim, surreal. E a melhor coisa que ela faz é, quando ela mostra tudo isso, aí vem as objeções, né? Imagina que isso não funciona no meu bairro, no meu negócio, XPTO. Claro que a menina não fica lá todos os dias, mas aí a pessoa tem essas objeções. O que ela faz? Ela mostra. Ela fica lá e o cara vê as donas de casa em volta da menina e a menina explicando, olha, tá aqui, experimenta aqui esse milho, percebeu? Não fiz com óleo, olha como fica bom. E aí foi o jeito dela, por exemplo, de chegar. Por quê? Porque ela listou isso que eu tô falando pra vocês, ou seja, funciona bastante. E aí, depois que isso foi feito, quando ele vê aquilo, ela fala, bom, então agora o preço é assim, é por mês, você vai me pagar, então fica muito mais fácil fazer. Então, Dri, no seu caso, o que eu pensaria? Se você quer trabalhar com essa questão de consultoria para ficha técnica e rotulagem, primeiro, tenta mapear o primeiro grupo. Pequenos empreendedores de confeitaria. Pronto. Entra nos grupos, isso é um bom jeito quando você não conhece o nicho. Então eu quero trabalhar com pequenos empreendedores de confeitaria. Entra nos grupos do Facebook e veja o que eles postam lá. Assim como as Nutris postam que a área não é boa, que isso, que aquilo, eles também postam lá que o cliente reclama do preço deles, que o cliente não valoriza que eles trabalham com a marca boa e não com a marca ruim do leite condensado, que o cliente não pede em cima da hora e não quer pagar pelo preço, né, de eu ter que parar toda a minha produção para atendê-lo. E aí você vai criando estratégias pontuais, item a item das objeções e precifica. E aí você começa a oferecer, começa a postar nas suas redes sociais as suas dicas, eles começam a vir para sua rede social com as suas dicas, e aí você consegue começar assim, não desanime que dá muito certo. Tenta primeiro pensar em um mercado, vamos chamar assim, um grupo, um estilo, né? Uma linha, por exemplo, de estabelecimentos onde você vai trabalhar. E dali pra frente dá certo sim, tá? Uma das coisas que a gente tem visto que é muito importante, meninas, é essa junção de pessoas. Por isso que, inclusive, quem tá inscrito, a gente fez uma comunidade no Facebook. É uma comunidade moderada, porque a gente vai tá de olho ali nas postagens e tudo mais. Mas é um grupo pra gente ser generoso um com o outro, pra trocar um com o outro. Porque o que a gente percebe hoje? É como se fosse uma concorrência, é como se a gente fosse rival, e não é isso, né? A gente tem que se ajudar em primeira instância e não ser rival. A Andressa colocou aqui, seria bom conhecer o cliente, conversar, conhecer o estabelecimento. Andressa, sim, mas nem sempre é possível. Eu vou te dizer o que acontece comigo às vezes. Recentemente eu fiz um trabalho para uma franquia de Belo Horizonte. Eles têm Belo Horizonte, Vitória e tal. O que eu fiz? Então, já fiz as perguntas principais, adequei. E aí, num momento... Porque assim, raríssimos vão ser os momentos em que a pessoa vai marcar contigo uma reunião sem você passar para ela alguma diretriz, entende? Ainda que você não tenha passado o preço. Mas, por exemplo... O trabalho é esse e tal. Então, algumas perguntas chaves para você conhecer aquele nicho, para você conhecer qual é o trabalho que você tem que fazer. E aí, na sequência, claro, sempre que você puder marcar uma reunião, uma conversa para a pessoa te atender, melhor. Mas dependendo do tipo de empresa que você está trabalhando, eles primeiro fazem uma triagem, no sentido de vamos ver se ela me atende, se ela faz exatamente o que eu preciso. E aí, se isso acontecer, aí sim a gente consegue ir para sequência, tá? Para precificar, certo? Dri, não desista, hein? Tô vendo que Monique tá aí, espero que Monique já esteja fazendo o passo a passo que eu sugeri, porque ela estava no emprego que ela estava odiando. Então, eu espero que agora esteja tudo bem. Mais alguém tem dúvidas? Deixa eu aproveitar então, até que a Dri fez essa pergunta, falar para vocês que a gente liberou a primeira aula hoje dessa jornada. A gente tem alguns materiais justamente para esse intuito mesmo, de que a gente consiga perceber coisas que às vezes estão distantes. E às vezes você pode estar
sozinho, cansado. E aí não é que, ai, nossa, a Luciana tem várias ideias melhores que a minha, não é isso. É uma questão de treino, de tempo, de que a gente tá aqui, né? E inclusive de força de vontade no sentido de vencer esse momento porque você foi apoiado. Às vezes você tá desanimado, não é porque você, eu sou uma fracassada, eu não tenho força de vontade. Não é isso, é difícil pra todo mundo, não é difícil só pra você. A Ana, que tá inclusive aparecendo no nosso vídeo, olha, tem um cliente mensal, levei a amostra do meu cardápio e acabei ganhando uma parceria. Foi muito bom. Sim, amostra sempre que a gente puder do nosso produto. Aliás, uma coisa importante, né? Com as devidas proporções, vamos chamar assim, a gente registra, fotografa os trabalhos que a gente executa, porque às vezes a pessoa vai me perguntar, o que você já fez? Eu já fiz editoração de livro. Você tem o livro? E às vezes você tá ali numa conversa, você não tem o livro, mas você pode mostrar informações sobre aquele livro. Você pode mostrar como é que foi o seu trabalho, a diagramação, o que você fez exatamente. E você vai criando um portfólio. E também, gente, porque a gente esquece. A gente esquece. Não esqueço, esquece. Não é só porque eu tô ficando velha, não. Todo mundo esquece. Então, o que você já fez? Você já trabalhou com escolinha? Outro dia eu falei, gente, eu trabalhei com escolinha? Claro que já. Aí me lembrei que eu já trabalhei com uma escolinha, como é que foi o sistema para eu trabalhar com as escolinhas. E aí não tive, assim, uma experiência vastíssima com escolinha, mas tive uma experiência. Então, como é que foi? Isso. Mas aí, um erro na hora da gente precificar é tomar cuidado para não comparar. Porque, por exemplo, essa escola para que eu fiz o trabalho era uma escola grande. Vamos imaginar que é uma escola pequena. E aí as pessoas se conhecem. Você fala assim, eu fiz um trabalho para o colégio X. Aí a pessoa fala assim, não, imagina, o colégio X, R$6.500 a mensalidade. Não, minha escola é uma escola de bairro, uma escola simples. E aí você toma só esse cuidado da pessoa não se sentir, na verdade, não contemplada pelo seu olhar. Amostra para nutricionista e ganhei uma parceria. Perfeito, Ana, perfeito. Inclusive, é uma das coisas que a gente mais faz hoje, essas práticas, vamos chamar assim, que nos ajudam, que nos auxiliam a chegar em outros locais, né? A conhecer outros locais. E por isso que essa troca também é importante. Eu sempre recomendo que você tenha, além da best friends, né? A colega de faculdade, a colega de curso, se você conseguir entrar na comunidade vai ser ótimo, porque a gente vai trocando mesmo essas informações. Certo? Nada de rival, parceria. Se aparecer um rival, você bloqueia, gente. É muito fácil. Ainda mais em rede social, muito fácil. Se você der dislike na pessoa, se você deixar de seguir, você já perdeu a amizade, não é isso? Então pronto, deixa de seguir, a pessoa já se tocou o que aconteceu. Espero. Tudo bem? Então vamos só retomar os 4 passos pra gente não perder aqui o final? Então vamos lá. Então, 4 passos para que a pessoa entenda a sua precificação e o seu valor. Listar os problemas, ou seja, aquelas angústias, as dores, como a gente chama, os desejos, depois as objeções e as necessidades. Então, trabalhando esses 4 pilares, você vai conseguir passar para ela o seu valor. E se a pessoa questionar mesmo assim? Gente, se a pessoa questionar que ela não pode pagar, é aquilo que eu acabei de dizer. Você pode tentar facilitar, você pode tentar parcelar, né? Dentro de um limite tolerável, aceitável, você pode facilitar para que ela se sinta, olha, não tem problema, a gente pode fazer desta forma e desta forma. E aí, óbvio, tem que ser bom para todo mundo. Que é aquilo que eu falei para vocês. Vamos imaginar que o trabalho custou R$3.000, mas a pessoa só pode pagar R$1.000 por mês. Perfeito? Eu parcelo de forma segura, tá? Com link de pagamento, com cartão, enfim, dependendo se for empresa, né? De forma segura, você parcela por 3 meses. Só que, obviamente, você vai entregar o trabalho em mais tempo. Porque se eu tô ganhando muito menos, 1/3 do que eu tinha previsto, eu preciso de outros trabalhos. Eu não posso estar 100% do tempo ocupada com aquele trabalho. Então, é uma questão de lógica. Na medida que eu tô sendo flexível e cedendo, a pessoa também está cedendo. Tudo bem? Não se preocupem, não percam a sua alegria ou fiquem aflitos quando a pessoa diz, mas a outra Nutri faz mais barato. Você fala, vai lá, então faz. Às vezes, a pessoa acha que a gente nem se conhece. E eu sei que a outra Nutri cobra, é só gafe, é só blefe, sabe? Igual o jogador de carta de baralho. É só blefe. E se ele realmente achou, gente, um lugar que faça o que você tá dizendo por um preço mais barato, tudo bem, não tem problema nenhum. Não precisava dizer, né? Acho bem deselegante dizer, não, no outro lugar é mais barato.
no outro lugar é melhor. Eu acho deselegante, eu não diria isso. Quando eu não posso pagar por algo, eu tenho duas escolhas. Juntar o dinheiro ou fazer por onde ter, ou dizer, ok, obrigada, não consigo comprar agora. Gente, por exemplo, eu quero comprar um carro de 180 mil reais, mas eu não tenho, eu tenho que comprar um de 30. Eu vou chegar lá na frente da concessionária e falar, ali tem um mais barato. Sabe? Não faz sentido. E piorou quando é serviço. Porque você tá falando da qualidade daquilo que aquela pessoa desenvolve. Eu acho muito chato quando isso acontece, porque principalmente para empreendedor pequeno, prestador de serviço, o trabalho é a pessoa. Então é como se eu estivesse desmerecendo a pessoa. Se você não pode pagar pelo trabalho, se você acha que o preço tá, né, fora do que você alcança a pagar, tudo bem, mas você não precisa desmerecer o trabalho do outro só porque você tem uma dificuldade financeira. Então eu não gosto disso, né? De dizer, mas em outro lugar, pra mim o preço é o preço. Existem, aquilo que a gente já comentou, condições específicas para outros tipos de produto. Então eu vou comprar um produto que tá parcelado em 10 vezes. Se eu pagar à vista, tem desconto? É outra coisa. Isso é outra coisa. Mas desmerecer o trabalho da pessoa, eu acho um absurdo. Então, por exemplo, até esse tipo de treinamento eu já dei para empreendedor, vocês querem saber. Empreendedor de confeitaria, empreendedor que faz marmita. Porque quando o cliente fala assim, o quê? 12 reais? Imagina, minha vizinha faz por 10. Isso, às vezes, gente, a pessoa tá tão envolvida naquele negócio que ela fica desestabilizada. Ela fala, nossa, será que eu tô cobrando errado? Não, é o outro que não pode pagar. Entende? E às vezes assim, será que tem um problema de preço? Vamos precificar de novo. Vamos ver se o preço tá muito fora do mercado. Né? E aí, enfim, até isso eu já vendi para muita gente, muitos empreendedores. Já fiz grupo com empreendedores, por exemplo, onde eles não só tinham as minhas orientações, mas também se apoiavam. Onde é o melhor lugar para comprar embalagem? Onde é o melhor lugar? Fomentar também que as pessoas se agrupem. E todas as vezes que você melhorar a vida de alguém, seja por conta do trabalho, seja por conta de qualquer outra coisa, você vai perceber que, invariavelmente, gente, isso tem um retorno. Isso tem um retorno. Porque o que vai acontecer? Uma pessoa contente, ela invariavelmente vai gerar contigo uma gratidão. É assim ou não é? Ó, aqui a Cidinha falando que tá amando o conteúdo das lives, gratidão se resume a esse sentimento. Que bom, Cidinha, que bom. Mas é verdade, né? A gente precisa realmente enxergar que a gente precisa mesmo desses modelos, a gente precisa realmente dessas informações. E, gente, assim, eu fiz alguns cursos em outras áreas para estar falando isso, porque não é, mas a gente deveria ter nascido sabendo. Não, eu precisei fazer um curso com administradores lá na GV, onde eu era o patinho feio. Eles falavam algumas coisas, eu falava, gente, não sei nem se eu posso levantar a mão para perguntar, porque parecia algo tão básico. E eu tava lá, oi, tudo bem? Perguntas, sabe assim? Era isso. Então, vamos enxergar que realmente a gente precisa estabelecer o nosso passo a passo da precificação, vender o seu valor e aí a pessoa vai compreender melhor. E se não compreender também, gente, tudo bem, vida que segue, né? Ninguém é obrigado a nada, só pagar os boletos. Não é verdade? Certo? Então, quem tá aqui e precisa ainda assistir a aula, deu um problema com o link de manhã que tinha muita gente acessando e o link deu um pau, gente, mas o Marco já resolveu, já tá tudo liberado lá. Tem um materialzinho, inclusive, para vocês baixarem. Não percam essas aulas, elas estão nessa mesma linha das nossas lives, só que a gente decidiu fazer um negócio mais garantido, assim, mais fechadinho para as pessoas poderem participar, tá bom? Um beijo para todo mundo que tá aqui, que entrou para participar. A Andressa que me ajudou hoje cedo, a Adri que me ajudou hoje cedo, o Gi que me ajudou hoje cedo, Cidinha que tá sempre aqui, Ana, então, Ana já é da casa, né? Um beijo e amanhã a gente vai soltar alguns materiais, quarta-feira. Deixa eu contar pra vocês que na quinta tarde a gente vai falar com uma menina que é empreendedora. Olha que bacana, ela precisou se reinventar e ela criou um negócio novo, muito bacana, que chama Comida Divertida. Não é pra você copiar o Comida Divertida, mas é pra você olhar pra história dela e falar, o que pode ser a minha sacada? Então a gente vai mostrar juntas o modelo de negócio dela, tá bom? Sem precisar de fortunas, sem ter, 2 Nobel e 3 anos na NASA, né? Com as nossas perfeições e imperfeições possíveis, tendo vida, né? Tendo família, sem precisar abrir mão do que faz a gente feliz, tá bom?
Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.